O faxineiro surpreendeu a CEO com Chopin e transformou seu destino para sempre. Era um dia comum na Harmonia Records, mas a tensão no ar era palpável. Júlia Andrade, a arrogante CEO da gravadora, dominava o ambiente como uma rainha em seu trono. Seus olhos frios e calculistas, percorrendo as telas de seu computador, eram a imagem do sucesso implacável. O mundo da música, com suas notas e acordes, parecia distante, quase como uma lembrança empoeirada. A música era apenas um produto, e Júlia, sua consumidora voraz. Mas algo mudou. Naquela tarde, enquanto a equipe discutia estratégias de mercado, um som suave começou a ecoar pelos corredores. Era Elias Rocha, o tímido faxineiro, ensaiando uma peça de Chopin no piano esquecido da sala de ética. O som era como um sussurro etéreo, deslizando pelas paredes frias do escritório. Júlia se viu atraída pela melodia que quebrava a monotonia do dia a dia. A curiosidade a levou até o piano, onde o homem de roupas modestas fazia a música flá. A sala ficou em silêncio. Os outros funcionários contiveram a respiração, esperando a resposta de Elias. Mas ele olhou nos olhos dela, surpreso, e simplesmente disse: "Não, a música deve ser livre. Não pode ser atada a promessas." Sua recusa ecoou mais forte do que se ele tivesse quebrado um vidro. Enquanto as pressões em seu mundo corporativo aumentavam, Júlia não conseguia tirar Elias da cabeça. Ele não era apenas um faxineiro. Havia algo de especial nele. Decidida a entender, começou a observar o trabalho dele. Em meio a esfregões e baldes, percebeu que o olhar dele se iluminava sempre que uma nota suave escapava do piano. Isso a fez lembrar de seu próprio amor pela música. Um amor que tinha sido desfeito sob o peso do sucesso e da responsabilidade. Alguns dias depois, um acontecimento trágico a arrastou para a realidade de Elias. A filha dele, Luna, precisava de uma cirurgia delicada. Um estalo de dor apertou o coração de Júlia. Ela permaneceu em sua mesa, pensando na fragilidade da vida, no quanto um momento pode mudar tudo. A música se tornara um eco de seu próprio passado. Pule se quisesse, mas a dor não desapareceria. Aquele dia a levou de volta ao piano. Com dedos hesitantes, tocou uma nota, depois outra. Lembranças perdidas começaram a surgir, como folhas secas que caem das árvores no outono. O que era uma obrigação se transformou em um desejo de sentir, e com a emoção veio a compreensão do que ela realmente queria. O destino de Júlia e Elias estava se entrelaçando de formas que ninguém poderia. Ela olhou pela janela, vendo sinais da cidade, mas sua mente estava longe, presa em um turbilhão de emoções. O que ela faria agora? A música poderia ser a chave para curar não só a vida de Elias e Luna, mas a própria Júlia. Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Aquela tarde se arrastava, e o silêncio dentro da sala de Júlia parecia se espreguiçar como se estivesse se preparando para um confronto. O ar estava pesado, mas ela sentia algo a mais. A música tocava tão suave e delicadamente na sua mente que não conseguia se concentrar no trabalho. Ela olhou pela janela, a cidade pulsando lá fora. Era uma cena caótica, cheia de vida. Então o som do piano se intensificou, e ela decidiu que precisava conhecer melhor aquele homem. A urgência crescia dentro dela. Ao sair da sala, um frio percorreu sua espinha. Algo estava prestes a mudar. Ao entrar na sala de ética, encontrou Elias concentrado,
as mãos deslizando sob as teclas. A música estava no seu auge, mas então um grito cortou o ar. Elias, você precisa vir rápido. Uma mulher ofegante estava à porta. A filha dele estava no hospital. Elias parou, o olhar paralisado, a expressão se escurecendo como uma tempestade. O que aconteceu? A preocupação se tornara palpável. Júlia assistiu, o coração apertado. O tremor em suas mãos era reflexo do desespero que envolvia Elias. Ela desmaiou em casa. A emergência já está esperando por você. As palavras saíram como uma flecha. Sem pensar, Júlia se aproximou. Eu vou com você. A declaração soou mais forte do que pretendia, mas ela sentia que precisava fazer algo. A urgência a empurrava, necessária como o ar que se respira. No caminho para o hospital, as sirenes da ambulância ecoavam atrás deles. Júlia se perguntava o que a movia. Era a empatia ou algo mais profundo? Ela e Elias trocavam olhares nervosos, cada um o espelho dos seus medos. Assim que chegaram, o hospital estava em caos. Médicos corriam, enfermeiras faziam anotações. Ela sentiu o ambiente pesado, como um grande fardo que pairava sobre todos. Elias foi imediatamente levado para ver a filha, e Júlia ficou à porta. Mas então, a primeira reviravolta. A enfermeira apareceu, secreta num murmúrio. Sinto muito, senhor. Precisamos que você assine esta autorização. O rosto de Elias ficou pálido. Ela empurrou a porta com força. Uma pergunta pairava no ar. O que havia acontecido? Ela só escutou as palavras entrecortadas dele. Eu não sou o pai dela. A declaração pairou no espaço como uma bomba. Júlia estagnou. O quê? Ela é minha irmã. Minha mãe faleceu e deixaram que eu ficasse com ela. O ar foi cortado. Os funcionários que estavam nas proximidades trocaram olhares. Murmúrios espalharam-se como um incêndio. Júlia sentiu um nó na garganta. A imagem que tinha de Elias estava se desmanchando. Mas por que ele nunca mencionou isso? A enfermeira continuou. Então precisa da autorização da guarda. Elias parecia prestes a desmoronar. Ele estava em um beco sem saída. Júlia queria ajudá-lo, mas agora tudo o que conhecia sobre ele balançava. E se ele estivesse mentindo? Foi então que um homem apareceu na porta. Alto, bem vestido. Com uma expressão que fez o coração dela disparar. Ele olhou para Elias com desprezo. Onde está a criança? O que você está fazendo aqui? A tensão aumentou. Um silêncio pesado envolveu a sala. Júlia sentiu um frio na barriga. Quem era aquele homem? O passado de Elias estava prestes a ser revelado de uma maneira que poderia mudar tudo. Que segredo ele guardava? Ela não estava preparada para aquilo. O que mais ela não sabia? As perguntas ecoavam em sua mente, enquanto a verdadeira história de Elias começava a desvelar-se em meio ao caos do hospital. Ela estava prestes a descobrir que o destino dele era mais sombrio e complexo do que nunca poderia imaginar. A tensão na sala parecia elétrica, cortante. Júlia ficou paralisada, enquanto o homem bem vestido se aproximava de Elias, o desprezo claro em seu olhar. Onde está a criança? O que você está fazendo aqui? As palavras eram como facas, afiadas e cruéis. Elias, em choque, só conseguiu gaguejar. Ela é minha irmã. A voz dele tremia, mas a coragem foi se esvaindo diante daquele estranho que parecia um monstro saindo de um pesadelo. Júlia sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo ali? O peso da dúvida aumentou a cada segundo que passava, e tudo ao seu redor parecia girar. O que você quer dizer? Perguntou a enfermeira, confusa, enquanto tentava entender a situação. Ela estava tão concentrada no homem que mal percebeu a presença de Júlia, até que a CEO deu um passo à frente. Você pode nos contar o que está acontecendo? Júlia tentou manter a calma, mas a insegurança tomou conta dela, e a urgência de entender a situação a fez falar até mais alto.
O homem bem vestido deu um passo à frente, uma sombra passando por seu rosto. Você realmente não sabe? Ele olhou para Elias, rindo de forma amarga. Você não é mesmo o que parece, não é? Todo mundo sabe que ele é um criminoso. Você não tem ideia do que ele fez. As palavras dele caíram como um balde de água fria. Júlia piscou, confusa. O que significava aquilo? O que Elias havia feito? O ambiente ficou pesado. Os olhares ao redor começaram a se voltar para Elias, misturando curiosidade e repulsa. Júlia deixou escapar um "o quê?" quase num sussurro. Vai, Elias, conta a verdade, o homem gritou. Ou você prefere que eu diga que você foi preso por fraude e que só fugiu da cadeia por causa do nome da criança? Elias empalideceu. A incredulidade tomou conta de seu semblante. O choque foi substituído por uma dor palpável. Isso não é verdade. Eu fiz o que pude para cuidar dela. Ele parecia à beira das lágrimas. Júlia não podia acreditar em suas próprias orelhas. O homem diante dela estava acusando Elias de ser um criminoso? Uma sombra de dúvida se instalou em seu coração. Muita coragem você ter fugido, não é? E agora espera que todos sintam pena de você? O homem prosseguiu com um riso escarninho, como se alegrasse no desespero de Elias. A verdade vai vir à tona e você vai responder por tudo. E a criança? O que será dela? Júlia sentiu o coração apertar, sentia compaixão por Elias, mas a revelação também mexia com suas convicções. O que era verdade? Poderia Elias ter um passado tão sombrio? O ambiente ficou tenso. A sala do hospital parecia um campo de batalha emocional. Os murmúrios cresceram ao redor deles. Eu não sou o que ele pensa, Elias murmurou, a voz quase falhando. Ele se virou para Júlia, os olhos cheios de desespero. Me ajude! Ajude você? Como posso fazer isso se não sei quem você realmente é? O desespero piscava entre os dedos dela, como areia escorregando. Nesse momento, um grito cortou o ar. Luna! Era a enfermeira, com um olhar horrorizado. Ouvindo o nome, todos se viraram. O som do caos começou a ecoar pelo corredor. Júlia olhou para Elias. Seu rosto estava desmoronando e as vozes soavam como eques distantes. Ela sentiu a urgência subir, a adrenalina começando a tomar conta de seu corpo. O que aconteceria se Luna não estivesse bem? E se as revelações sobre Elias fossem verdadeiras? Uma dor profunda atravessava seu peito, enquanto a incerteza envolvia seus pensamentos. As perguntas começaram a girar em sua mente, impossíveis de ignorar. O que mais ela não sabia? E agora? O que fazer? O futuro de todos ali pendia por um fio, e a verdade estava prestes a sair à tona. O dia havia começado como uma simples tarde, mas agora prometia transformar tudo para sempre. E no fundo, Júlia sabia que nada voltaria a ser como antes. O caos no hospital crescia, à medida que Júlia olhava para Elias. Seu coração aperta mais a cada segundo que passa. O homem bem vestido estava prestes a explodir, e da mesma forma, Elias parecia desabar. A verdade vai vir à tona, ele repetia, cada vez mais frenético, enquanto as pessoas ao redor começavam a cochichar, lançando olhares de desconfiança. Eu não sou um criminoso. A voz de Elias tremulava, mas havia um desespero no seu tom que parecia real. Júlia estava dividida. O que estava acontecendo? E naquela fração de segundo, um grito cortante ecoou pelo corredor. Luna! Os olhares se voltaram para a enfermeira que agora parecia pálida. Ela segurava um cartão de registro, suas mãos tremendo. Ela teve uma parada cardíaca. Precisamos de um familiar. A atmosfera se tornou opressiva. Por um instante, Júlia sentiu o mundo girar. Ela sabia que a situação estava piorando e o desespero em Elias crescia. Entretanto, a revelação de que ele não era o pai da criança a atormentava. Eu preciso ver a criança, Elias gritou, e em um movimento desesperado, avança em direção à enfermeira. Elias, pare! Júlia se interpôs, o som de sua voz ecoando com uma combinação de preocupação e autoridade.
Mas, enquanto ela tentava trazer uma saída, o homem bem vestido riu de maneira sarcástica, continuando a envenenar o ambiente. Você não pode cuidar de uma criança, muito menos dela. O olhar de Elias se endureceu. Calha a boca. Os dois homens agora estavam em um confronto, a tensão disparando no ar como um fio prestes a se romper. Quem é você para falar assim? Júlia interveio, a luz do corredor batendo em seu rosto, revelando as sombras de sua ansiedade. Uma sensação de urgência a tomou. Precisava entender. O homem sorriu, com um toque de malícia. Sou o tio de Luna. A palavra tio reverberou em Júlia como um eco. O que isso significava? O que você sabe sobre a guarda? Elias perguntou, a mente dele claramente correndo em busca de respostas. O juiz quer saber se você é mesmo adequado para cuidar dela, e ao que parece, você não tinha a intenção de dizer a verdade. O homem se aproximou mais. A provocação no seu tom era insuportável. Apenas mais um crime sob seu nome. Um silêncio profundo caiu, enquanto a sala se tornava um palco de uma trama complexa. Uma batida nas portas e enfermeiros começaram a agitar-se. Uma onda de médicos surge com equipamento, e Júlia percebe que aquela cena se tornaria um pesadelo irremediável. Espera! Júlia gritou, quando uma ideia veio à sua mente. Todos olharam para ela, e em um lampejo de determinação, se virou para o homem. Você disse que é o tio. Mas se isso é verdade, então por que você não estava com ela? Cadê a mãe? As palavras pairaram no ar e o homem hesitou. O silêncio foi quebrado por um murmúrio que se espalhou, como o ressoar de uma bomba. Ela não pode saber. Não pode saber que eu a deixei. Meu Deus, o homem confessou, sua máscara de desprazer começando a desmoronar. O que aconteceu com a mãe dela? A pergunta de Júlia parecia assumir um peso ainda maior, e neste momento havia sussurros de todas as partes da sala, todos envolvidos na narrativa. Então, uma nova voz ecoou. Vocês não sabem, não é? Era uma mulher, de cabelo longo e escuro, que apareceu repentinamente, uma expressão de angústia no rosto. A mãe de Luna, ela é, na verdade, uma pessoa que tem um passado oculto. Os olhares se voltaram e a sala congelou. O relógio parecia parar, enquanto um nó se formava na garganta de Júlia. O que essa mulher estava prestes a revelar? Qual era a verdade sobre a mãe de Luna? O ar tornou-se espesso, e Júlia sabia que aquilo mudaria tudo. Ela sentia a expectativa crescendo, como se a verdade estivesse prestes a romper as barreiras de um mundo construído por mentiras e segredos. O destino de todos estava prestes a se entrelaçar de forma que ninguém poderia imaginar. A tensão pairava no ar, pesada como uma nuvem carregada. Júlia observou a mulher de cabelos escuros, que agora parecia ter retido a atenção de todos. Seus olhos brilhavam com uma verdade prestes a ser revelada, e ela começou a falar em um tom baixo, mas urgente. Eu sabia que um dia isso viria à tona. A mãe de Luna não é quem vocês pensam. A sala se silenciou instantaneamente. Júlia sentiu um arrepio. A mulher prosseguiu, sua voz tremendo levemente. Ela é fugitiva. Fugiu anos atrás após um assalto. Um assalto que deu terrivelmente errado. As palavras dela ecoaram na sala. O murmúrio da multidão aumentou, e Júlia sentiu seu coração acelerar. O que você está dizendo? Questionou Elias, a incredulidade estampada em seu rosto. A mãe de Luna, ela não pode saber que estou aqui. Está vivendo com medo, sempre olhando por cima do ombro. A mulher olhou diretamente para Elias, um misto de compaixão e dor em seu olhar. Ela foi condenada a anos de prisão, mas conseguiu escapar e está presa ao passado dela. Luna não pode saber disso. Não pode. Se descobrir, tudo está perdido. Agora eram os olhos de Júlia que estavam incandescentes. E você sabia disso tudo? Você foi a única a ficar com a responsabilidade dela? Perguntou, a indignação subindo pela sua voz. A mulher assentiu, o desespero transparecendo.
Sim, mas não foi fácil. Meu irmão, ele era um homem bom, mas a vida o colocava em situações ruins. E agora, o que ele tem para cuidar da menina? Um criminoso? A sala estava em um frenesi. Os olhares se voltaram para Elias, que parecia lutar com sua própria realidade. Isso não pode ser verdade. Não pode! Ele se virou para Júlia, buscando ali algum sinal de apoio. Eu sempre cuidei dela. Eu amo a Luna. Mas as palavras da mulher o afundaram num mar de incertezas. Júlia estava prestes a responder quando outra batida ressoou. As portas do hospital se abriram com força e um grupo de policiais entrou, suas fardas bem ajustadas e expressões decididas. Estamos à procura de Elias Rocha. Ele é suspeito de envolvimento em um crime de fuga. As palavras se espalharam como um incêndio. Júlia sentiu suas pernas fraquejarem. Lembranças da dureza do mundo corporativo atravessaram sua mente. Não, não agora, pensou, mesmo sabendo que a verdade poderia ser devastadora. Elias olhou aterrorizado. Eu não fiz nada. Luna é a minha única preocupação. Eu sou um homem livre. Mas suas palavras foram abafadas pelo barulho das sirenes e pela urgência dos policiais. Vá com calma, Elias. Isso é um mal-entendido. Júlia gritou, mas ele já estava cercado. A sala parecia um filme que alcançava seu clímax. Precisamos que você venha conosco para esclarecer algumas coisas sobre sua situação, disse o policial, firmando o olhar. A angústia tomou conta de Júlia. O que mais ela não sabia sobre Elias? As revelações a deixavam confusa e com medo. Os murmúrios que antes pareciam ecos distantes, agora eram gritos. As pessoas ao redor estavam chocadas. Criminoso ou não, ele cuidou da criança. Alguém gritou. A sala estava dividida, e Júlia logo percebeu que a linha entre certo e errado estava se tornando difusa. Elias, não! Você não pode deixar a Luna! Gritou, mas era como se seu apelo estivesse sendo tragado pela maré. O desespero pulsava dentro dela, e seu coração apertou ao ver Elias se afastar, levando consigo uma corrente de incertezas. A mulher de cabelo escuro observava tudo em silêncio, o peso de tantos segredos transbordando de seus olhos. O que mais ela não havia contado? O que ainda poderia surgir às luzes da verdade que todos estavam tão desesperados para esconder? E assim, no meio do caos, Júlia se viu em um campo de batalha emocional, onde a verdade estava a um passo de ser revelada, mas custaria muito mais do que poderia imaginar. O caos no hospital parecia estar em seu auge. Júlia observava Elias ser rodeado por policiais, seu coração apertando a cada pergunta que ecoava na sala. O homem bem vestido assistia com um sorriso triunfante, enquanto murmúrios de desconfiança se espalhavam entre os presentes. O que mais você esconde, Elias? A pergunta se formou na mente de Júlia, quase gritando para ser respondida. Uma mulher, com uma expressão aterrorizada e lágrimas escorrendo pelo rosto, irrompeu na sala. Era uma visão que paralisou todos. Esperem, ela gritou, a voz rasgada. O caos se calou instantaneamente. Ninguém se move. A mulher avançou, seu olhar fixo em Elias e no homem bem vestido. É verdade, é verdade. A mãe de Luna, ela está morta. As palavras saíram como um soco no estômago de Júlia. O silêncio ficou mais denso, como se o ar tivesse sido arrancado. Todos os olhares se viraram para a mulher. Eu sou a irmã dela, e eu preciso contar a verdade. A mãe de Luna foi assassinada, e o homem que está aqui... Ela apontou com violência para o tio de Luna. Ele a matou. A revelação caiu como uma bomba em meio ao caos. O homem antes confiante desmoronou. Você está louca! Não pode provar nada! A defesa dele soava vazia diante da certeza que se instalou no ar. Elias, ainda cercado pelos policiais, parecia o espectador de um filme de terror. A cada palavra da mulher, uma facada em seu peito. Ela estava prestes a denunciar tudo,
e ele a silenciou. Ele é o verdadeiro criminoso. Júlia mal conseguia falar. O que estava acontecendo? A verdade sobre a morte da mãe de Luna poderia ser o que Elias tanto temia esconder. Tudo mudava em um instante. Se você está dizendo a verdade, então Publio se encaixa, pensou, o terceiro homem na sala, o pretendente de Elias, perdendo força. O quê? Essas são apenas acusações. Ele tentava se segurar na mentira. Mas a mulher não recuou, a voz firme. Não sou eu quem deve se justificar. Você tirou uma vida e agora teme pela sua. A sala começou a se encher de murmúrios. O clima era de tensão pura. Os policiais trocavam olhares nervosos, claramente considerando o que ouviram. E a enfermeira, que carregava Luna nos braços enquanto o tumulto acontecia, se afastou um passo, como se uma linha invisível os separasse. O que vai acontecer com Luna? A pergunta escapuliu dos lábios de Júlia. As respostas estavam se entrelaçando em um emaranhado de traições e segredos. E enquanto o desespero tomava conta de Elias, algo mais começou a emergir, um brilho de esperança em meio à escuridão. Eu posso cuidar dela, a mulher implorou. Eu sou a única que pode. Todo olhar, todo corpo na sala estava preso ao drama. Luzes intermitentes de sirenes atravessavam a janela enquanto o tempo parecia próximo do fim. Por favor, acreditem em mim. Não deixem essa criança perder mais uma mãe. Elias olhou nos olhos dela, a dor e a confusão se entrelaçando. Ele sabia que havia segredos obscuros no passado de sua família. Mas agora isso era muito mais do que havia planejado. O que mais ele não sabia? O que mais poderia mudar em um instante? O peso da história que se desenrolava era insuportável. E lá, no fundo, tudo parecia prometer uma verdade ainda mais explosiva à espreita. O que viria a seguir? Que revelações ainda estavam por vir? As peças do quebra-cabeça estavam quase se encaixando, mas alguma coisa gritava que o desfecho ainda estava muito longe. E assim, as vidas de todos ali estavam prestes a se transformar irreversivelmente, pendendo na balança da verdade. O caos no hospital parecia estar em seu auge. Júlia observava Elias ser rodeado por policiais, seu coração apertando a cada pergunta que ecoava na sala. O homem bem vestido assistia com um sorriso triunfante enquanto murmúrios de desconfiança se espalhavam entre os presentes. O que mais você esconde, Elias? A pergunta se formou na mente de Júlia, quase gritando para ser respondida. Então, no meio do tumulto, um barulho ressoou na porta. Uma mulher, com uma expressão aterrorizada e lágrimas escorrendo pelo rosto, irrompeu na sala. Era uma visão que paralisou todos. Esperem! Ela gritou, a voz rasgada. O caos se calou instantaneamente. Ninguém se movam! A mulher avançou, seu olhar fixo em Elias e no homem bem vestido. É verdade, é verdade. A mãe de Luna, ela está morta. As palavras saíram como um soco no estômago de Júlia. O silêncio ficou mais denso, como se o ar tivesse sido arrancado. Todos os olhares se viraram para a mulher. Eu sou a irmã dela, e eu preciso contar a verdade. A mãe de Luna foi assassinada, e o homem que está aqui. Ela apontou com violência para o tio de Luna. Ele a matou. A revelação caiu como uma bomba em meio ao caos. O homem, antes confiante, desmoronou. Você está louca! Não pode provar nada. A defesa dele soava vazia diante da certeza que se instalou no ar. Elias, ainda cercado pelos policiais, parecia um espectador de um filme de terror. Isso não pode ser verdade. Não pode! Ele se virou para Júlia, buscando apoio. Eu sempre cuidei dela. Eu amo a Luna. Mas as palavras da mulher o afundaram no mar de incertezas. Júlia estava prestes a responder, quando outra batida ressoou. As portas do hospital se abriram com força, e um grupo de policiais entrou, suas fardas bem ajustadas e expressões decididas. Estamos à procura de Elias Rocha. Ele é suspeito de envolvimento em um crime de fuga. As palavras se espalharam como um incêndio.
Júlia sentiu suas pernas fraquejarem. Lembranças da dureza do mundo corporativo atravessaram sua mente. Não, não agora, pensou, mesmo sabendo que a verdade poderia ser devastadora. Elias olhou aterrorizado. Eu não fiz nada. Luna é a minha única preocupação. Eu sou um homem livre. Mas suas palavras foram abafadas pelo barulho das sirenes e pela urgência dos policiais. Vá com calma, Elias. Isso é um mal-entendido. Júlia gritou, mas ele já estava cercado. O desespero pulsava dentro dela, e nesse momento, a mulher de cabelo escuro começou a gritar ainda mais alto. Vocês não sabem o que está por trás de tudo isso. O policial olhou para ela, confuso, mas atento. Então fale, o que mais você sabe? A mulher respirou fundo, a luta transparecendo em seu olhar. Eu sou mais do que irmã da mãe de Luna. Eu também sou a mãe de Elias. O silêncio foi ensurdecedor. As revelações foram como balas, atingindo a todos com a força de uma tempestade. Júlia sentiu seu mundo desmoronar. Elias e a mulher eram irmãos? Mas isso significava que a história que ela conhecia não apenas estava errada, mas era construída sobre mentiras. Os olhos de Elias se arregalaram ao ouvir aquela mulher. Mãe, é você? Sua voz saiu frágil, carregada de emoção e descrença. Sim, meu filho, eu voltei. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Eu nunca abandonei vocês, mas tinha que me esconder. A verdade sobre Luna, ela não pode saber que o verdadeiro inimigo está bem aqui. Ela virou-se e apontou para o homem bem vestido. Você também é parte disso, Victor. Você nunca deveria ter deixado aquela noite acontecer. Os murmúrios se transformaram em gritos. A sala agora era um campo minado de emoções, segredos e medos. O que havia acontecido realmente? Qual era a verdadeira história da morte da mãe de Luna? E a conexão entre Elias e aquela mulher deixava tudo mais confuso. Victor, agora em estado de pânico, tentou se defender. Você não pode dizer isso. Você é uma criminosa. Você não pode voltar e esperar ser recebida de braços abertos. Mas a mulher não recuou. Você me abandonou à própria sorte, ela gritou. Mas não sou eu quem você deveria temer. A verdadeira ameaça sempre esteve mais perto do que você imagina. A tensão explodiu. Júlia olhou de um para outro, seu coração acelerando. E se Victor tivesse mais a esconder do que aparentava? Uma sombra de dúvida passou pela mente de Júlia. O que mais não sabiam sobre a história de Luna e os envolvidos? O que mais estava prestes a ser revelado? A sala parecia se contrair e os segredos estavam explodindo, como se uma tempestade estivesse prestes a atingir tudo. O que aconteceria com Luna? E com Elias? O passado, agora, tinha um peso que parecia tornar o futuro imprevisível. A sala estava em um silêncio denso, como um lago parado antes da tempestade. O coração de Júlia disparava, a ansiedade a consumindo, enquanto observava a mulher de cabelos escuros, que se apresentara como irmã da mãe de Luna. A revelação parecia ressoar, sacudindo tudo ao redor. Elias, por outro lado, estava em um turbilhão de emoções. Sua expressão oscilava entre descrença e esperança. Essa história é uma loucura. O homem bem vestido, Victor, gritou, seu olhar aflito buscando apoio na plateia. Ela está apenas tentando se salvar. Não acreditem. Mas a sala já estava elétrica. Os murmúrios surgiam como uma onda, todos tentando absorver aquele novo panorama. Júlia virou-se lentamente para Elias, seu olhar preocupado. Elias, se isso for verdade, precisamos agir. Precisamos tirar Luna dessa situação, ela disse, a urgência na voz quase palpável. O que mais eles estavam prestes a descobrir? Nesse momento, um grito estridente ecoou pelo corredor. O pânico tomou conta de todos. A criança! O que aconteceu com a criança? Uma enfermeira correu, seus olhos arregalados de medo, trazendo a notícia que congelou Júlia e Elias.
Luna teve uma reação adversa. Precisamos levá-la imediatamente para a UTI. A frase cortou o ar. O desespero tomou conta e o tempo pareceu parar. Luna! Elias gritou, sua voz cheia de terror. Ele tentou correr, mas os policiais o seguraram. Deixe-me ir! Eu sou o único que pode ajudá-la. A agonia dele reverberou na sala, enquanto Júlia sentia a adrenalina subir. Eu vou com você. Júlia se encontrou gritando, mas sua declaração foi submersa no barulho e caos que se seguia. A enfermeira desapareceu rapidamente, levando todos os olhares junto. Precisamos dessa informação agora. Um dos policiais insistiu, tentando controlar a situação, mas todos estavam tão envolvidos no desespero que poucos percebiam a verdadeira ameaça à espreita. E então, do nada, a luz do corredor começou a piscar. Um zumbido eletrônico ameaçador tomou conta do ambiente, como se algo estivesse prestes a acontecer. Júlia olhou para os policiais, que trocaram olhares perplexos, e logo o som de um equipamento de fumaça começou a invadir a sala. Pelo amor de Deus, o que é isso? Alguém gritou enquanto uma densa nuvem de fumaça começou a se espalhar correndo pelo corredor. Uma sensação de pânico tomou conta, e logo o alarido de um incêndio se fez ouvir. Saia! Todos para fora! O grito de segurança ecoou, e em meio ao caos, Júlia avistou Victor, agora pálido, suas mãos tremendo. Ele parecia menos um demônio e mais um ratinho encurralado. Você não pode fazer isso! Mas antes que pudesse responder, a mulher que se apresentou como mãe de Elias avançou. É exatamente isso que você merece, Victor. É hora da verdade, ela disse, olhando-o com desprezo, e em um movimento inesperado, puxou algo de sob a blusa. Um pequeno objeto metálico que brilhava à luz das lâmpadas. Não, não faça isso. Victor se abalou, seu rosto esbranquiçado. Foi quando Júlia percebeu. O que você está fazendo? Uma onda de medo a invadiu. O objeto na mão da mulher tinha o contorno de uma arma, e a sala estremeceu em um silêncio ensurdecedor. A mulher respirou fundo, sua determinação evidente. É hora de acabar com isso de uma vez. Você destruiu vidas demais. Sua voz ecoou, e tudo parecia se concentrar naquele momento, como a pausa de um filme antes do clímax. Elias se lançou à frente. Não, isso não é a solução. Mas o tempo estava se esgotando. O deslizar do gatilho soou como um trovão, e no instante seguinte, um disparo cortou o ar, levando todos ao desespero total. O que se seguiu foi um caos absoluto. Júlia viu Victor cair, seus olhos arregalados de choque. O sangue começou a se espalhar pelo chão, e a sala encheu-se com o clamor de gritos, sirenes e fumaça. O que tinha começado como uma busca pela verdade, agora se transformava em um pesadelo irreversível. E enquanto o pânico tomava conta de todos, Júlia olhou para Elias e a pergunta queimava na ponta da língua. E agora, o que faremos? O mundo ao redor desmoronava. Suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. O destino de Luna dependia daquele instante, e a verdade que havia sido revelada agora parecia mais sombria do que nunca. O que mais eles não sabiam? O que mais estava escondido nas sombras da história que tanto tentavam desenterrar? A sala estava em um silêncio denso, como um lago parado antes da tempestade. O coração de Júlia disparava, a ansiedade a consumindo enquanto observava a mulher de cabelos escuros, que se apresentara como irmã da mãe de Luna. A revelação ressoava, sacudindo tudo ao redor. Elias, por outro lado, estava em um turbilhão de emoções. Sua expressão oscilava entre descrença e esperança. Essa história é uma loucura! Victor, o homem bem vestido, gritou, buscando apoio na plateia. Mas a sala já estava elétrica. Os murmúrios surgiam como uma onda, todos tentando absorver aquele novo panorama. Júlia virou-se lentamente para Elias, seu olhar preocupado. Elias, se isso for verdade, precisamos agir.
Precisamos tirar Luna dessa situação, ela disse, a urgência na voz quase palpável. O que mais eles estavam prestes a descobrir? Nesse momento, um grito estridente ecoou pelo corredor. O pânico tomou conta de todos. A criança. O que aconteceu com a criança? Uma enfermeira correu, seus olhos arregalados de medo, trazendo a notícia que congelou Júlia e Elias. Luna teve uma reação adversa. Precisamos levá-la imediatamente para a UTI. A frase cortou o ar. O desespero tomou conta e o tempo pareceu parar. Luna! Elias gritou, sua voz cheia de terror. Ele tentou correr, mas os policiais o seguraram. Deixe-me ir! Eu sou o único que pode ajudá-la. A agonia dele reverberou na sala, enquanto Júlia sentia a adrenalina subir. Eu vou com você! Júlia se encontrou gritando, mas sua declaração foi submersa no barulho e caos que se seguia. A enfermeira desapareceu rapidamente, levando todos os olhares junto. Precisamos dessa informação agora! Um dos policiais insistiu, tentando controlar a situação. Mas todos estavam tão envolvidos no desespero que poucos percebiam a verdadeira ameaça à espreita. E então, do nada, a luz do corredor começou a piscar. Um zumbido eletrônico ameaçador tomou conta do ambiente, como se algo estivesse prestes a acontecer. Júlia olhou para os policiais, que trocaram olhares perplexos, e logo o som de um equipamento de fumaça começou a invadir a sala. Pelo amor de Deus! O que é isso? Alguém gritou. Uma densa nuvem de fumaça começou a se espalhar pelo corredor. Uma sensação de pânico tomou conta, e logo o alarido de um incêndio se fez ouvir. Saia! Todos para fora! O grito de um segurança ecoou. E em meio ao caos, Júlia avistou Victor, agora pálido, suas mãos tremendo. Ele parecia menos um demônio e mais um ratinho encurralado. Você não pode fazer isso! Mas antes que pudesse responder, a mulher que se apresentou como mãe de Elias avançou. É isso que você merece, Victor. É hora da verdade! Ela disse, olhando-o com desprezo, e em um movimento inesperado, puxou algo de sob a blusa. Um pequeno objeto metálico que brilhava à luz das lâmpadas. Não faça isso! Victor se abalou, seu rosto esbranquiçado. Foi quando Júlia percebeu. O que você está fazendo? Uma onda de medo a invadiu. O objeto na mão da mulher tinha o contorno de uma arma, e a sala estremeceu em um silêncio ensurdecedor. A mulher respirou fundo, sua determinação evidente. É hora de acabar com isso de uma vez. Você destruiu vidas demais. Sua voz ecoou. Elias se lançou à frente. Não, isso não é a solução. Mas o tempo estava se esgotando. O deslizar do gatilho soou como um trovão, e no instante seguinte, um disparo cortou o ar. Mas não foi Victor que caiu. Júlia! Elias gritou. O mundo virou um borrão, e o olhar de Júlia seguiu o desvio da bala. O disparo havia atingido a enfermeira que corria com a pequena Luna nos braços. O corpo dela escorregou para o chão, e uma cena surreal tomou conta da sala. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Elias. Em seu olhar misturava-se o desespero e a dor. Não, o que você fez? Eu não queria. Isso que a mulher murmurou, paralisada. Mas o grito de Luna ecoou, um som agonizante que cortou o ar como uma faca. Ela começava a respirar com dificuldade. O sangue começava a escorrer no chão frio. O pânico tomou conta de todos. E o que era uma simples revelação se tornava um pesadelo. Enquanto Júlia desabava sob a pressão da cena, algo não fazia sentido. O eco de passos se aproximava. O hospital estava agitado, e julgar o que viria a seguir foi acompanhado pela súbita entrada de uma nova figura. Um homem de aparência familiar, com um olhar penetrante. O que vocês fizeram? Sua voz era um rugido disfarçado de preocupação. Ele tinha o mesmo brilho nos olhos que Elias. Pai! Elias gritou, desesperado e confuso. O que você está fazendo aqui?
Enquanto a confusão tomava conta, as palavras dele ressoaram na sala. Eu voltei para proteger vocês e para resolver essa bagunça. Mas as sombras na expressão dele indicavam um segredo sombrio. O que realmente ele queria esconder? Enquanto o caos dominava, Júlia entendia que a verdade era apenas a primeira camada de um emaranhado muito mais profundo. Ela olhou para Elias e para a enfermeira caindo no chão. O destino de Luna em um fio e o que poderia vir a seguir era um mistério que a assombraria para sempre. O caos se espalhou pela sala e Júlia sentiu que o mundo desmoronava ao seu redor. Elias estava paralisado, os olhos fixos na enfermeira que caía no chão. Uma visão que se tornaria uma angústia insuportável em sua memória. A tensão era palpável, como um fio prestes a se romper. Luna, não! A voz de Elias soou como um grito de desespero profundo. Ele deu um passo à frente, mas os policiais se mantiveram firmes. Júlia, com o coração na garganta, se lançou para o lado dela, buscando o pulso, embora soubesse que a situação era crítica. O ambiente parecia envolto em fumaça, mas não só a fumaça do incêndio. Era a fumaça das mentiras, que sempre cercaram todos eles. Deixem ele e venham com a gente. Um dos policiais gritou, enquanto fazia visível seu próprio medo. Precisamos evacuar a sala. Mas era a última coisa na mente de Júlia. Ela precisava de Luna, precisava que tudo fizesse sentido, precisava de um milagre. A mulher que havia se revelado como mãe de Elias estava em choque, seu coração desmoronando à vista de tudo. O que eu fiz? Ela murmurou, a voz falhando. Nesse momento, Júlia teve um lampejo de compaixão por ela. Afinal, cada um deles, de maneira diferente, estava apanhando as consequências de um mundo injusto. Elias, agora mais firme, olhou nos olhos de Júlia. Não é sua culpa. Precisamos sair daqui. O jeito como ele falou com tanta certeza tocou Júlia. Era hora de agir, não de sucumbir ao medo. Eu vou ajudar você a cuidar de Luna, Júlia declarou, sua voz firme. Ela precisa de você. O olhar de Elias se iluminou, enquanto a esperança começava a romper a escuridão. Os gritos e o caos aumentavam. O tio, Victor, imóvel e pálido, observava tudo como se já soubesse que seu reino de mentiras havia caído por terra. As palavras da mulher ecoavam em sua mente, a dura realidade começando a atingir cada um dos envolvidos. Eu nunca quis que isso acontecesse, ele murmurou, mas suas palavras foram cobertas pelo clamor da sala. Ninguém o escutou. Agora era cada um por si, e a sobrevivência prevalecia acima de tudo. Em meio ao tumulto, um grito de Luna cortou o ar mais uma vez. Pelo amor de Deus! Júlia gritou, percebendo que cada segundo contava. Com a ajuda de Elias, eles ergueram a enfermeira, embora o peso da situação estivesse em cada passo que davam. Vamos, Elias disse, puxando Júlia para fora. Eles precisavam sair antes que a fumaça os engolisse. Finalmente, ao cruzarem a porta, Júlia se virou para ver se todos saíam. Ela percebeu que a história de cada um deles, marcada por uma dor profunda, estava longe de acabar. Com a polícia em alerta e as sirenes mais próximas do que nunca, o futuro era incerto. Lá fora, a luz do dia a envolveu. Júlia respirou fundo, sentindo a vida passando como um sopro. O calor da ação imediata se misturava à frieza da realidade. Luninha estava a salvo, mas os traumas ainda ecoavam. Os olhares se cruzaram mais uma vez. A verdade é apenas uma parte da história. Elias disse, e Júlia assentiu, entendendo que novas lutas os aguardavam. Havia ainda um mistério a ser resolvido. A sombra de Victor estava longe de desaparecer, e o passado ainda os rondava. Mas, um passo de cada vez, eles enfrentariam juntos esse novo desafio. Agora é a sua vez de agir.
Se você quer saber o que vem a seguir nessa incrível jornada, você precisa se inscrever no canal agora. Não fique de fora. A partir daqui, a história só fica mais intensa. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas descubram essa narrativa intensa. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que você acha que vai acontecer na continuação. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos nessa.